Oi, como vocês estão? Embora de teoria, que por incrível que pareça, eu adoro essa. Eu confesso que eu já conheço há bastante tempo, adoro estudar sobre ela. E agora, ultimamente, ela vem ganhando uma força. Gente, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Até a dona Alexa enlouqueceu aqui, começou a falar no meio do nada, sem eu sequer ter mencionado. Mas enfim, vamos de novo. Eu estou falando sobre o Enigma de Tartária. Conhece, já ouviu falar? Olha só, é um império apagado da história. Gente, eu tô falando de uma teoria da conspiração que vem ganhando força nos últimos anos aí e que bota em xeque os livros de história como a gente conhece, tá? O mistério de Tartária, um império supostamente grandioso que teria sido apagado da história oficial. Por quê? Imagina só, um império avançado, com tecnologia além do nosso tempo, arquitetura monumental e uma cultura rica, mas que simplesmente sumiu dos mapas e dos registros históricos. Nunca ouviu falar? Pois é. E é justamente aí que começa o X da questão. Por que será que ninguém pode falar de Tartária? Não é só um conto, uma teoria? Qual o problema? A teoria diz que Tartária era um império que ocupava grandes partes da Eurásia, tá? Incluindo o que hoje conhecemos como Rússia, Ásia Central, parte da China, Mongólia e até regiões da Europa Oriental. E mais, alguns mapas antigos, principalmente do século 17 e 18, realmente mostram a palavra Tartária estampada em regiões enormes. Só que, de repente, esse nome desapareceu. Foi substituído por outros reinos, países e divisões políticas, tá? A história oficial diz que Tartária era apenas um termo genérico para regiões desconhecidas habitadas por tártaros, um povo nômade. Mas os teóricos da conspiração dizem que isso só é uma desculpa para encobrir a existência de um império muito avançado do que nos conta, tá bom? E aí entra uma pergunta crucial. Quem teria interesse de apagar esse passado e o porquê? Um dos pontos centrais da teoria é que Tartária possui uma tecnologia altamente sofisticada, inclusive com domínio de energia livre, arquitetura ressoante, vibrações sonoras e eletromagnetismo. Os edifícios supostamente tartarianos, encontrados em diversas partes do mundo, como cúpulas metálicas, antenas decorativas, obeliscos e construções gigantescas, são apontados como prova desse conhecimento oculto. Essas construções, gente, lembram muito o que hoje chamamos de arquitetura antiga impossível, tá? São cidades inteiras com edifícios tão complexos, mas tão complexos e bem planejados que parece impossível terem sido construídos com a tecnologia da época. Catedrais, capitólios, óperas, estações de trem, tudo isso com colunas gigantes, domos metálicos e torres que se parecem com antenas, tá? Será que é apenas prédios bonitos? Ou seria máquinas energéticas disfarçadas de edifícios públicos? Diga aí. Outra teoria, gente, que anda de mão dada com o mistério da Tartária é o chamado reset global, tá? Segundo a ideia, o mundo já passou por diversos, na verdade, resets civilizatórios, tá? Catástrofes globais, desastres naturais ou eventos provocados por elites que dizimaram civilizações inteiras e resetaram a humanidade. E a Tartária teria sido uma vítima de um desses resets, tá bom? Talvez por ser uma civilização que se recusava a seguir padrões de controle de elites globais, ou porque dominava formas de energia que ameaçava o sistema econômico, que a gente sabe que existe. Tudo isso em quê? Qual sistema econômico estamos falando? O baseado em petróleo, eletricidade paga e dependência de tecnologia. Inclusive, há indício de que algumas feiras mundiais do século XIX foram, na verdade, formas de reaproveitar prédios tartarianos antes de serem destruídos, tá? Dá uma pesquisada aí nas fotos da Feira Mundial de Chicago de 1893.
Os edifícios parecem saídos de um filme de ficção científica. Depois do evento, muitos foram demolidos sem explicação. Gente, por quê? Os defensores da teoria da Tartária trazem à tona mapas antigos, livros raros e documentos esquecidos que mencionam esse império. Alguns registros até descrevem os tártaros como um povo altamente espiritualizado, de estatura elevada, com vasto conhecimento astronômico e matemático. Além disso, gente, há indícios de que muitas línguas, símbolos e tradições locais foram suprimidos ou reescritos ao longo dos séculos, tá? As bibliotecas, por exemplo, a de Alexandria, os livros censurados e as mudanças no sistema de ensino teriam sido parte de um plano maior para reescrever a história e nos fazer esquecer a existência dessa civilização. E aí? Como no papo aqui entre amigos, eu te pergunto, já reparou que tem monumentos e prédios antigos na sua cidade que parecem muito mais avançados do que a gente constrói hoje? Será que isso é só coincidência ou sobrou alguma coisa da Tartária por aqui também? Pois é. Algumas teorias vão além e sugerem que a Tartária não estava só na Eurásia, tá? Mas também influência nas Américas. Há relatos de construções tartarianas em cidades como São Francisco, Nova York e até em parte de onde? De onde? Diga. Do Brasil. Essas construções seriam vestígios de uma civilização antiga global que teria deixado sua marca antes de ser totalmente apagada. Inclusive, muitas dessas construções antigas apresentam portas gigantescas, escadas enormes e estruturas que parecem desproporcionais para o ser humano médio, entendeu? Teóricos também sugerem que talvez os habitantes da Tartária fossem gigantes ou, pelo menos, muito mais altos do que o padrão de hoje, tá? Se essa teoria for real, gente, ou pelo menos parcialmente verdadeira, estamos falando de um encobrimento histórico massivo que envolveu governos, impérios, instituições religiosas e acadêmicas por séculos. Uma conspiração para nos manter ignorantes do nosso verdadeiro passado e submissos a um sistema que lucra com a nossa dependência. Mas por que esconder Tartária? Talvez porque ela provava que é possível viver em harmonia com tecnologia, espiritualidade e natureza sem a necessidade de controle centralizado, dinheiro ou manipulação midiática. E isso, meu amigo, seria o fim da linha para quem vive do nosso controle. Então, fica aí a reflexão, tá? Se a Tartária existiu, o que mais esconderam da gente?